Existe um deserto silencioso que engole mais homens do que qualquer fracasso, qualquer rejeição, qualquer grito de dor. É o deserto da previsibilidade. Você conhece essa paisagem. Talvez você more nela. É o lugar onde você faz tudo certo. Você é educado, você é disponível, você é prestativo. Você é o que todas as mães dizem que um bom homem deve ser. Você segue o roteiro à risca, linha por linha, e ainda assim se encontra sozinho, olhando para o horizonte plano e monótono da sua própria vida social. Onde você errou? A frustração que você sente não é raiva, é um cansaço profundo. É a sensação de ser invisível mesmo estando presente, de ser ouvido, mas nunca realmente escutado, de ser um móvel bem comportado no cenário da vida dos outros. Você não comete erros gritantes, mas também não provoca reações verdadeiras. Você se tornou seguro, e na economia emocional humana, o que é totalmente seguro perde seu valor de troca. O cérebro humano, e o feminino é um mestre nisso. É uma máquina antiquada e poderosa programada para uma coisa acima de tudo: detectar mudanças. Ele filtra o constante, o garantido, o previsível. Ele ignora o ruído branco para buscar o sinal. E sem querer, ao tentar se tornar a opção mais segura, você se transformou em ruído branco emocional. Sua maior falha, portanto, nunca foi a falta de qualidades. Você tem qualidades. Sua falha foi a falta de textura emocional. A realidade que você oferece, estável, lógica, explicada, previsível, é como um documento PDF. É informativo, está completo, tem todos os dados. E é profundamente monótono. Ninguém se apaixona por um PDF. O que ela busca, no nível mais profundo e inconsciente, é um filme. Algo com luz e sombra, com trilha sonora, com suspense, com cortes inesperados, com emoções que não são resolvidas no primeiro ato. Ela não quer ler sua ficha técnica. Ela quer ser imersa em uma experiência sensorial onde você é o protagonista. Essa é a primeira e mais crucial mudança de percepção que você precisa fazer: parar de vender seu currículo. Estabilidade, lealdade, boas intenções são itens de um currículo. São promessas de um futuro estático. E promessas, para a mente que busca desejo, são entediantes. Você precisa parar de ser um candidato a uma vaga e começar a vender ingressos. Ingressos para o quê? Para uma experiência emocional que acontece dentro do espaço que você ocupa. O produto não é você, o homem listagem de qualidades. O produto é o que ela sente quando está ao seu redor. É o frio na barriga, a curiosidade que coça, o mistério que intriga, a segurança que vem não de promessas, mas da percepção de que você é alguém que navega em águas profundas com calma. Você precisa entender, de uma vez por todas, que você não está em uma entrevista de emprego para o cargo de namorado. Você é um autor. E o maior desejo secreto dela não é ser sua chefe ou sua avaliadora, é ser uma personagem cativante em uma história que vale a pena ser vivida. Ela não quer administrar a sua solidão, ela quer mergulhar na sua narrativa. O deserto da previsibilidade é uma escolha. A saída começa quando você para de irrigar a areia com explicações e começa a construir cenários na mente dela. Essa construção de cenários mentais é uma arte negligenciada porque vai contra a lógica masculina de solução de problemas. Nossa tendência é explicar, é deixar claro, é remover qualquer dúvida sobre nossas intenções. Acreditamos, com uma fé quase ingênua, que clareza gera confiança e confiança gera atração. Então nós despejamos. Contamos nossa trajetória, nossos objetivos, nossos sentimentos. Abrimos o livro da nossa vida na primeira página e passamos as folhas uma a uma, achando que essa transparência total será recompensada. O resultado é o oposto. O mistério morre na mesa da autópsia das suas boas intenções. E com ele morre a curiosidade sexual, que é o oxigênio do desejo inicial. Você precisa compreender um princípio psicológico pouco conhecido fora dos círculos da psicologia cognitiva, o efeito Zeigarnik, ou a semente da incompletude. O cérebro humano tem uma obsessão por padrões não finalizados, por tarefas inacabadas, por histórias interrompidas. Ele se agarra a essas pontas soltas com muito mais força do que se agarra a finais felizes e resolvidos. Isso significa que a sua maestria não está em contar uma história completa, mas em ser um arquiteto de incompletudes. Você deve se tornar perito em começar frases que ela é obrigada a terminar na própria mente, em sugerir capítulos que ela, nas horas vagas, na fila do banco, antes de dormir, vai escrever sozinha na fantasia. A revelação mais contraintuitiva aqui é que a fantasia mais poderosa, aquela que realmente prende e excita, não é a que você cria para ela, é a que ela cria por sua causa. Seu trabalho, portanto, não é o de um diretor controlador, ditando cada movimento e fala. Esse é o papel do homem carente, que precisa garantir que a fantasia seja exatamente como ele planejou. Seu verdadeiro papel é o de um cenógrafo.
Você fornece os elementos sugestivos. Uma frase deixada no ar, um olhar que dura um segundo a mais do que o socialmente permitido, uma pausa carregada no meio de uma frase banal, o detalhe mínimo e intrigante sobre o seu dia. Você coloca esses objetos no palco da mente dela e sai de cena. A direção, a interpretação, o significado profundo, você deixa que a mente dela, infinitamente criativa e pessoal, faça esse trabalho. Isso é o que chamamos de técnica da ponte quebrada. Em vez de narrar a aventura completa da sua viagem, você narra até o momento de maior tensão, o momento em que você se viu perdido na cidade estrangeira, a conversa surreal com um personagem local. E então você para. O mais louco foi o que aconteceu depois, mas isso é história para quando a gente tiver mais tempo. Você construiu a ponte, mas deixou um vão no meio. A mente dela não consegue evitar, ela vai construir o restante. O mesmo vale para um elogio. Você é bonita é um fato, uma ponte completa e monótona. Há algo no seu jeito de sorrir que é diferente. Deixa pra lá. Isso é um fragmento, uma ponta solta. É uma porta entreaberta em um corredor que ela não conhece. Ela não precisa, e nem deve, entrar agora. Mas a possibilidade do que está lá dentro, a sugestão de que há mais a ser descoberto, vai consumir espaço nos pensamentos dela. Suas palavras, quando dominadas por essa arte, deixam de ser meros veículos de informação. Elas se tornam portais. O silêncio que você passa a valorizar, a pausa estratégica, não é um vazio. É o palco escuro onde os holofotes da imaginação dela se acendem. É no silêncio entre suas frases que a fantasia dela ganha vida, atua seus próprios roteiros e, sem perceber, te coloca no centro de uma narrativa muito mais interessante do que qualquer história que você poderia ter contado por completo. Dominar esse palco mental exige uma mudança radical na sua linguagem. A maioria dos homens fala a língua do concreto, do funcional, da transação. É a linguagem do amigo, do irmão, do colega de trabalho. O convite é um vamos sair? O elogio é um você é bonita. A conversa é uma troca de dados biográficos. Tudo é plano, literal, seguro e, por consequência, emocionalmente estéril. Você se comunica como um catálogo de especificações. E não é por isso que alguém se apaixona. Para acessar a camada onde o desejo verdadeiramente habita, você precisa realizar uma alquimia linguística. Você precisa entender que o desejo, em sua essência primária, não se comunica através de fatos e lógica. Ele se comunica através do simbólico, da metáfora, da sensação pura. É uma linguagem ancestral, pré-verbal. Ela fala a língua do fogo, que evoca calor, intensidade, transformação, risco controlado. Da água, que sugere profundidade, fluxo, mistério, adaptabilidade. Da caça, que implica foco, perseguição estratégica, conquista, o desafio do rastreamento. Quando você fala vamos tomar um café, você está propondo uma transação comercial e social. Está vendendo uma promessa, uma xícara, uma mesa, uma troca de palavras. É real, é seguro, é mortalmente comum. Agora, quando você diz conheço um lugar que parece ter parado nos anos 50, onde o tempo desacelera e as histórias dos clientes antigos estão entalhadas nas mesas, você não está vendendo um café. Você está vendendo um portal para um estado emocional específico. Nostalgia, curiosidade, desaceleração, singularidade. Você não está pedindo a presença física dela. Você está convidando a experiência emocional dela. Essa é a tradução alquímica que você precisa praticar até que se torne uma segunda natureza. Pegue qualquer ação concreta e banhe-a no campo da experiência simbólica. Jantar se torna explorar aquele cantinho escondido da cidade que só os locais conhecem. Conversar se transforma em trocar histórias que a gente nunca conta na primeira vez que conhece alguém. Você é inteligente e vira sua mente a um lugar intrigante de se visitar, cheio de becos sinuosos e praças iluminadas. Observe a diferença. A primeira versão descreve uma coisa, a segunda pinta um humor, sugere uma aventura, cria um espaço compartilhado na imaginação. Seu vocabulário precisa parar de funcionar como uma lista de verificações e começar a operar como um conjunto de pincéis. Cada palavra é uma pincelada de cor ou sombra no ar vazio entre vocês. Você não está descrevendo a realidade. Você está sugerindo uma versão mais rica, mais texturizada e mais emocional dela. O objetivo não é mentir, mas extrair o núcleo mitológico do momento banal. É acender uma fogueira de possibilidades na imaginação dela, em vez de simplesmente acender a luz fluorescente e crua da realidade factual. Quando você domina essa linguagem, você deixa de ser um interlocutor e se torna um evocador. Você não fala sobre coisas, você conjura atmosferas. E é dentro dessas atmosferas, dessas paisagens emocionais que você pinta com palavras cuidadosamente escolhidas, que o desejo dela encontra um terreno fértil para crescer, não como uma resposta a um estímulo lógico, mas como um fruto natural de uma experiência sensorial única que você,
e somente você parece ser capaz de proporcionar. Essa maestria na construção de cenários, no entanto, esbarra no pavor ancestral do vazio. O homem condicionado a acreditar que sua valia é medida por sua utilidade e presença constante sente uma ansiedade física quando deixa um espaço em branco. Ele acredita, com uma convicção que beira o desespero, que se não estiver ocupando ativamente a mente dela com mensagens, com lembretes de sua existência, com garantias verbais, então outro ocupará aquele espaço. Essa ânsia por preencher todos os silêncios, por responder imediatamente, por estar sempre disponível, tem um cheiro psíquico inconfundível. É o odor ácido do desespero, e ele anula qualquer cenário bonito que você tenha pintado com palavras, porque a fantasia não sobrevive na saturação, ela respira na escassez. Você precisa compreender a física emocional da escassez. É um princípio não escrito da psique humana. No vácuo criado por uma ausência estratégica, a fantasia se expande. A mente não tolera o vazio informacional e emocional, é uma máquina de preencher lacunas. Quando você some, quando você se retira do contato constante, você cria um vácuo, e a mente dela, inevitavelmente, vai preencher esse vácuo. Com o quê? Primeiro, com projeções. Será que eu fiz algo errado? Será que ele está bravo? Depois com dúvidas que rapidamente se transformam em curiosidade. E por fim, com o material mais precioso de todos, as idealizações. O homem que não está presente, que não está se explicando, que não está se diminuindo com excesso de disponibilidade, é uma tela em branco. E na tela em branco da ausência, ela projeta a versão mais interessante, mais poderosa e mais desejável de você. A revelação crucial aqui é que você não some para que ela sinta sua falta. Isso ainda é centrado em você, é uma tática manipulativa rasa. Você some para que ela sinta a presença da sua fantasia. A pessoa sobre quem ela pensa quando você não está lá, essa construção mental feita de fragmentos sugestivos que você deixou, da energia que você emitiu, do mistério que você não resolveu, essa pessoa é infinitamente mais atraente do que o homem real que está sempre ao alcance de uma mensagem, pronto para validá-la. O erro fatal é confundir esta ausência estratégica com joguinhos infantis de ignorar por 3 dias. Não se trata de um cronômetro de desinteresse. Trata-se de ter um mundo interior e uma vida exterior tão ricos, tão cheios de textura, significado e experiências autênticas, que a sua presença física ao lado dela é apenas uma das facetas da experiência total que você representa. Sua ausência, então, não é um vazio. É um espaço preenchido pela sombra longa do seu mundo. Ela sabe que você não está ali porque está vivendo, criando, fazendo, sendo. E isso faz com que o tempo que ela não passa com você ganhe um valor indireto. A metáfora perfeita é a lua. Ela é visível, mas inalcançável. Ilumina a noite, mas sempre mostra apenas uma face, mantendo a outra em escuridão permanente. Sua força e seu fascínio não derivam de estar sempre brilhando no alto do céu. Deriva do fato de que mesmo quando não está visível durante o dia, ou em sua fase nova, sua presença é sabida. Ela governa as marés à distância. Sua atração é gravitacional, não luminosa constante. Sua ausência, quando fundamentada em substância real, não é abandono. É uma forma de gravidade emocional. É a força que, silenciosamente, mantém a órbita da atenção dela estável ao redor do planeta da sua existência. Não porque você puxa, mas porque a massa do seu ser, sua realidade mais sua fantasia, simplesmente atrai. Essa gravidade, porém, exige um núcleo sólido. Aqui reside a dor sutil da desconexão, o medo de que, se ela vir o verdadeiro você, com suas inseguranças passageiras, sua rotina mundana, suas humanidades tão comuns, o castelo de fantasia desmorone. Então você se vê em um dilema: esconder-se por trás de uma persona inexpansiva e segura, ou tentar fingir uma fantasia que é puro fingimento, uma caricatura de confiança. Ambos os caminhos levam ao mesmo fim, a inautenticidade, que é o repelente definitivo para uma conexão profunda. A solução está em compreender a estrutura da atração como uma pirâmide. A base larga, inerente, inegociável, é a sua realidade. Ela é composta pelo seu caráter sólido, seus valores, suas competências reais, a autoestima que vem de conquistas genuínas e autoaceitação. É o seu chão. É o homem de carne e osso, com suas qualidades e suas imperfeições integradas. Essa base precisa ser estável e verdadeira. Sem ela, você não tem onde pisar. O topo da pirâmide, a ponta que atrai os olhares de longe, é a fantasia. É o arquétipo que sua presença evoca. É o explorador, o rei, o mago, o amante, o artista. Esse arquétipo não é uma mentira. A fantasia sem uma base de realidade é um castelo de cartas, bonito à primeira vista, mas que desaba ao primeiro sopro de desafio real.
A realidade sem a camada da fantasia é um bunker invisível, sólido, impenetrável, mas que ninguém nota ou deseja visitar. A revelação transformadora é esta: a fantasia não é uma distorção sobre quem você é. É uma amplificação simbólica do seu potencial mais autêntico. Você pega um traço real, tangível e genuíno, digamos, sua curiosidade intelectual insaciável, e através da linguagem simbólica, do comportamento centrado e das experiências que você propicia, você permite que esse traço seja percebido não como um hábito nerd, mas como a essência do arquétipo do explorador. Você não está mentindo sobre ser um aventureiro que escala montanhas. Você está mostrando, através da forma como aborda uma conversa, um problema ou um novo restaurante, que a sua mente é uma paisagem a ser explorada. A fantasia é, portanto, a versão mitológica da sua melhor realidade. É a narrativa épica que se forma ao redor dos fatos sólidos da sua vida. Para integrar isso, pratique o jogo dos arquétipos. Identifique 2 ou 3 traços fundamentais e verdadeiros da sua personalidade. Agora, pergunte-se, qual figura arquetípica, seja da história, mitologia ou cinema, personifica esses traços de forma poderosa e magnética? Não se trata de imitar o jeito de falar ou as roupas desse arquétipo. Isso seria caricato. Trata-se de se perguntar, qual a energia por trás desse arquétipo? O explorador tem energia de curiosidade destemida e liberdade. O rei tem energia de soberania tranquila e responsabilidade. O mago tem energia de transformação e conhecimento oculto. Como você pode infundir essa energia na maneira como você expressa seus traços genuínos? Como seria falar da sua curiosidade com a energia de um explorador, e não com a ansiedade de um estudante? A linguagem simbólica final é poderosa. Você não precisa ser um deus. Você precisa ser um portal para um sentimento que tem qualidade divina. Sua realidade é o solo fértil. Sem ele, nada cresce. Sua fantasia é a árvore majestosa, frondosa e cheia de vida que cresce a partir desse solo. Ela oferece sombra, frutos, beleza e se torna um ponto de referência inconfundível na paisagem emocional dela. Ela não se apaixona pelo solo argiloso e úmido. Ela se apaixona pela experiência de estar sob a árvore, de sentir sua proteção, de provar seus frutos e de olhar para seu topo, imaginando quão alto ele pode chegar. Você é ambos, o solo e a árvore, a base e o símbolo, o homem e o mito que ele, conscientemente, decide viver. O grande erro estratégico é acreditar que existe um ponto de chegada, um clímax final após o qual o jogo emocional termina e a vida plana começa. O homem pensa: depois do primeiro beijo, depois do sexo, depois do compromisso formal, a missão está cumprida. Ele relaxa. Ele desmonta o teatro porque acredita que a plateia já está conquistada. Ele para de vender ingressos para a experiência porque acha que ela já comprou o pacote vitalício. E é exatamente nesse momento que a fantasia esvanece, a realidade doméstica assume o controle e o tédio, lento e silencioso, se instala no relacionamento. Ele olha para o lado e pergunta, confuso: e agora? A resposta está em um princípio psicológico fundamental que a cultura do consumo imediato nos fez esquecer: o princípio da tensão irresoluta. A maior força motriz na psique humana não é a satisfação plena, é a antecipação. Não é a posse, é a jornada em direção à posse. A arte suprema do homem que domina essa dinâmica é manter um fio de tensão, uma pergunta em aberto, e se, permanente mesmo no auge da intimidade. É a diferença entre entregar o spoiler que estraga o filme e ser um prólogo vivo que promete uma saga épica, cheia de reviravoltas e desenvolvimento de personagem. A revelação é que a verdadeira experiência que você está vendendo, a mais valiosa de todas, não é o passado ou o presente. É a de um futuro emocional intrigante. Cada encontro, cada conversa profunda, cada momento de conexão deve terminar não com um ponto final de conclusão, mas com uma vírgula, uma pausa sugestiva, um continua, sutilmente implantado na atmosfera. A pergunta que deve ecoar na mente dela depois de um tempo com você não é o que ele fez por mim hoje, mas o que ele vai fazer, ser ou revelar depois. Para operacionalizar isso, você adota a regra do próximo capítulo. Significa que você nunca, em hipótese alguma, esgota todo o seu repertório, toda a sua profundidade, toda a sua história. Você é um livro com capítulos intermináveis. Você sempre tem uma nova camada para revelar no futuro próximo, um interesse que ela não conhecia, uma habilidade que você menciona de passagem, um lado do seu mundo interior que você promete mostrar quando o timing for certo. A intimidade verdadeira não é sobre despejar todo o seu conteúdo de uma vez num ato de transparência desesperada. É sobre a promessa confiável de que há sempre mais profundidade, mais complexidade, mais fascínio a ser explorado ao seu lado. Você se torna uma série de sucesso que ninguém quer que acabe, não um filme de 2 horas com um final amarradinho. Você mantém os roteiristas da mente dela, aquela parte criativa e inquisitiva,
sempre empregados, sempre especulando, sempre escrevendo os próximos episódios da história que os dois estão co-criando. O beijo, então, nunca acontece de verdade. Não no sentido de ser um fim. Ele é um ponto de virada, um gancho para o próximo episódio. O desejo mais profundo que você está atendendo não é o desejo de posse estática, mas o desejo humano primordial pela jornada contínua em direção a um horizonte que sempre sutilmente recua. É a atração pelo infinito potencial que você representa. Esta jornada, do deserto da previsibilidade até os domínios do homem que oferece um futuro emocional intrigante, representa uma inversão total de postura. É a transição final do homem que se coloca no mundo como uma mercadoria, cheia de promessas concretas de fidelidade, segurança e atenção, para o homem que se coloca como um criador de realidades, oferecendo ingressos para uma experiência simbólica rica e em constante evolução. A síntese desse percurso não é um conjunto de técnicas, mas uma mudança de ser. O convite final é este: pare de buscar sua validação no reflexo que você vê nos olhos dela. Pare de ler seu valor na rapidez da resposta dela ou na intensidade do seu elogio. Essa busca é o que o mantém preso no deserto, tentando saciar a sede com miragens. Em vez disso, volte toda a sua energia criativa e estratégica para a construção do seu mundo interior. Um mundo tão rico em textura, tão cheio de significado pessoal, tão habitado por mistérios que nem você mesmo desvendou por completo, que ele começa a emitir uma assinatura energética única. É uma frequência específica, composta da solidez da sua base real e do brilho da fantasia que você legitima viver. Você para definitivamente de correr atrás de borboletas com uma rede. Você começa a cuidar do seu jardim com tanta devoção e arte que ele se torna o lugar mais vivo, interessante e fértil do entorno. As borboletas então não são mais caçadas, elas são atraídas. Elas vêm porque o seu jardim oferece o néctar que nenhum outro lugar tem. A grande ironia, bela e libertadora, é que quando você abandona o projeto exaustivo de vender sua realidade e passa a viver autenticamente a partir do seu mito pessoal, a fantasia com base sólida, a realidade externa ao seu redor não pode evitar senão se reorganizar. A atenção genuína, o desejo profundo, a conexão que você tanto buscava, deixam de ser objetivos a serem conquistados através de esforço direto. Eles se tornam sintomas naturais, subprodutos quase inevitáveis, de um homem que se transformou em uma experiência completa e cativante por si só. A última metáfora é a do círculo mágico. Você não precisa mais se esgotar tentando convencer, argumentar ou persuadir ninguém a entrar na sua vida. Você simplesmente vive, com soberania e presença, dentro do seu próprio círculo mágico, esse espaço definido pelos seus valores não negociáveis, pelas suas paixões que o consomem, pelo mistério que você carrega com naturalidade e pela calma presença que você emana. As mulheres, e na verdade todas as oportunidades e pessoas de valor, que ressoam com essa frequência específica, verão o círculo brilhar de longe. Elas perceberão o calor, a luz e a vida que emanam dele. E então, movidas por sua própria curiosidade e atração, elas pedirão para entrar. A seleção, o poder de escolher quem compartilha esse espaço com você, deixa de ser uma fantasia de poder e se torna uma realidade prática. A realidade é o barro. A fantasia é o sopro que dá vida, forma e significado ao barro, transformando-o em uma estátua que parece respirar. Domine a arte de soprar vida simbólica nas interações mais comuns. Torne-se, finalmente, não um homem perfeito, uma estátua estática e fria, mas um homem vivo. E então, observe. Observe como o mundo, e especialmente o feminino, instintivamente se inclina na direção do calor da sua chama.